Prepare-se para a guerra. Essa é a nossa aula e a gente está nesse tempo de imersão na palavra de Deus para que a gente possa ser capacitado a viver uma vida de louvor que é explosiva, que tem consequências extraordinárias no mundo natural e também no mundo espiritual. Prepare-se para a guerra. Hoje a gente vai ver uma preparação que aconteceu no Antigo Testamento, em Deuteronômio 20. E aí você pode pegar a sua Bíblia, pode já abrir aí em Deuteronômio 20, que é importante, depois que essa aula acabar, você ir lá, fazer uma leitura, meditar na palavra, ficar ali ruminando, pedindo o Espírito Santo para te revelar coisas mais profundas. Não fique na superfície da palavra, procure mais fundo, procure os tesouros escondidos, não se contente com o raso, queira mais. Então, quando essa aula acabar, vai lá em Deuteronômio 20, medita um pouquinho, deixa Deus falar com você, deixa o Espírito Santo te revelar algo que é específico para você nesse tempo. Às vezes a gente tem uma explicação que é geral, a gente vai para um culto, tem algo que é geral, que é para todo mundo. Mas tem coisas que o Espírito Santo quer falar para você, que se aplica no seu dia. Esteja com seus ouvidos atentos, esteja com seus olhos abertos, sabe? Esteja perceptivo àquilo que o Espírito Santo quer falar com você. Não dá pra gente ter uma vida de louvor, uma vida de adoração a Deus sem ouvir a Deus, sem ser dirigido pelo Espírito Santo. Então, dedique tempo lendo a palavra, meditando em tudo isso que a gente está falando aqui. Amém? Olha só, Deuteronômio 20, então. Vamos começar no capítulo 20, versículo 1. Assim, quando vocês forem para a guerra, vocês forem à guerra contra os seus inimigos e virem cavalos e carros e um exército maior do que o seu, não tenha medo, pois o Senhor, o seu Deus, que te tirou do Egito, estará com você. Olha só, esse versículo começa assim, quando vocês forem à guerra. O quando nos diz assim, que vai acontecer, que vai ter uma hora que a guerra vai acontecer, que vai ter uma hora que a gente vai ter que enfrentar o inimigo. A gente sabe que Jesus, ele venceu o inimigo na cruz do Calvário. A gente sabe que Satanás é mais do que derrotado, que ele não tem poder e autoridade na nossa vida, mas a gente tem um papel diário de permanecer inabalável. A gente tem um papel diário de obedecer a Deus e resistir o inimigo para que ele fuja. A gente tem um papel diário, a gente tem algo para se fazer até o fim. A gente não tem que se basear na obra feita da cruz do Calvário e não ter que fazer mais nada, pronto, deixa acontecer, deixa a vida acontecer. Não é assim que funciona. Então, olha só, quando vocês forem à guerra, em algum momento, o inimigo vai vir contra a gente. Em algum momento, os pensamentos dele vão vir na nossa mente, por isso a gente precisa da armadura de Deus para não deixar que esses pensamentos entrem na nossa mente. Em algum momento vai ter sim investidas do inimigo contra a nossa vida. Jesus disse, nesse mundo vocês terão aflições. Aí ele diz também, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. E aqui tá falando então, quando vocês forem à guerra, vai acontecer. Em algum momento vai acontecer. Por isso a gente está tendo essa aula. Prepare-se para a guerra. É um tempo de preparação para que quando o dia mal chegar, a gente esteja posicionado, preparado, cheio de louvor na nossa boca, para que a gente possa jogar mísseis contra o inimigo. E aí, voltando aqui para Deuteronômio 20, quando vocês forem para a guerra e vocês começarem a ver que o inimigo é bem grande, quando o inimigo se apresentar como um Golias diante de você, quando o inimigo chegar e fazer aquela sombra de grande, ó, quanto eu sou mal. Então, quando vocês virem um monte de cavalos e carros e ações do inimigo e palavras do inferno e um exército que parece maior do que o seu, olha só, não tenha medo, não se apavore, não se assuste, não fique olhando para isso tudo. O Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, olha só, traga à memória aquilo que dá esperança. Deus está falando aqui, olha só, foca em quem eu sou e o que eu já fiz para você. Então, quando você estiver enfrentando, se você estiver numa batalha, você estiver enfrentando o inimigo, não foque em quem ele é, mas foque em quem Deus é e aquilo que ele já fez por você. Então, olha só, o Senhor, o seu Deus que te tirou do Egito, estará com vocês. O Senhor, o nosso Deus, que nos tirou do império das trevas, estará com a gente. O Senhor, nosso Deus, que nos sarou, ele estará com a gente. E aí, em Deuteronômio 21, a gente vê aí que os inimigos eles vão se apresentar em algum momento, mas a gente tem que trazer à memória aquilo que nos dá esperança, trazer a palavra de Deus e focar em Deus e não
nas circunstâncias. Acompanha só essa frase aí. Nossa percepção quanto ao tamanho do inimigo está relacionada com a quantidade da palavra de Deus em nós. A nossa percepção do tamanho do inimigo está relacionado com quanto da palavra de Deus está revelado ao nosso coração. Se a gente for ignorante a respeito de quem Deus é, vamos ser rapidamente confundidos pelo inimigo. Ele vai parecer que é grande demais. A nossa ignorância nos cega. A nossa ignorância nos cega. Não seja cego, mas tenha os seus olhos abertos pela revelação da palavra de Deus. Se você está enfrentando um problema que ele parece grande demais e impossível para Deus chegar e mudar, quer dizer que os seus olhos estão fechados para o tamanho de Deus, estão abertos para o tamanho do inimigo. Então tenha nesse tempo os olhos do seu coração iluminados e perceba quem Deus é. Quando a guerra começar, você precisa já estar certo de quem Deus é e que Ele é por você. Então, aí em Deuteronômio 21, olha só, o Senhor lembrou Israel o que ele já tinha feito. O Senhor libertou Israel do Egito. Pronto! O Deus que libertou uma vez é o Deus que sempre liberta. O Deus que salvou é o Deus que sempre traz o escape nos momentos difíceis. O Deus que fez uma vez vai fazer de novo. O Deus que fez milagres e maravilhas no Antigo Testamento, na igreja de Atos, é o mesmo Deus hoje para fazer sinais, milagres, maravilhas na sua vida. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. A gente precisa trazer à nossa memória aquilo que Deus fala. Vamos trazer a memória agora ao que Deus falou para Josué? Acompanha comigo aí na tela. Tão somente ser muito forte e corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Josué 1, versículo 7 e 8. Foi isso que Deus disse para Josué. Olha só, Josué, seja forte e corajoso. Lá no versículo 1, 2, a gente vê Deus falando com Moisés e ali, falando com Josué, e ele fala, olha, meu servo Moisés, ele morreu. Agora tem uma nova jornada para você, não coloque o foco nisso, já passou. Agora é você que vai fazer esse povo herdar a terra. Tá com você, Josué. Não se amedronte, não fique olhando para as circunstâncias. Tem algo novo para você, seja forte e corajoso. Olha para a minha lei, medita nela de dia e de noite. Não fica apavorado, mas olha para a minha palavra. E é Deus falando comigo, com você hoje. Sabe, medita na minha palavra de dia e de noite. Tenha o cuidado de obedecer a minha palavra. Então você vai ser bem-sucedido aonde quer que você for, em qualquer combate que você entrar, se você estiver na palavra de Deus, você já é bem-sucedido. Essa é a palavra de Deus pra gente. E aí vamos continuar em Deuteronômio 20. Agora a gente vai para os versículos 2 e 4. Você tá com a sua Bíblia aí? Acompanhando a sua Bíblia. Olha, quando chegar a hora da batalha, essa é a hora, hein? Quando chegar a hora da batalha, o sacerdote virá à frente e dirá ao exército: ouça, ó Israel, hoje vocês vão lutar contra os inimigos. Não se desanimem, nem tenham medo. Não fiquem apavorados, nem aterrorizados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os inimigos. Olha só, o nosso Deus, além de nos acompanhar, ele não só está do nosso lado, mas ele também luta por nós. Deus luta por nós. E olha só, ele lutará contra os inimigos para lhes dar a vitória. Olha que maravilha isso. Quando o inimigo está próximo, quando o inimigo se levanta, a gente já tem alguém que está no nosso interior. A gente tem o próprio Espírito Santo, o poder de Deus que habita em nós. E é assim que a gente luta as nossas guerras. Com Deus ao nosso lado, com Deus indo na nossa frente e com Deus destruindo todas as obras do inferno. É assim que a gente luta as nossas guerras. Olha, não se acovarde. Aqui em Deuteronômio 20, 2 está falando de novo pra gente, não fique apavorado, não se acovarde, não fique temeroso, Deus luta por nós. É isso que está falando em Deuteronômio 20, nos versículos 2 e 4. Acompanhe essa frase aí, mantenha o inimigo à distância através da intimidade com Deus em oração, adoração
e praticando a palavra de Deus. Mantenha todas as obras do inimigo, toda a influência do inimigo bem longe de você, se entregando numa vida de louvor, de intimidade, de ações de graça, de adoração a Deus. Mantenha o inimigo do outro lado da rua, adorando e louvando a Deus. E agora a gente vai continuar em Deuteronômio, a gente vai ler agora os versículos 5 e 7 do capítulo 20. Olha só o que acontece. Os oficiais dirão ao exército, continuando aí, alguém que construiu uma casa e ainda não a dedicou? Volte ele para sua casa, para que não morra na guerra e outro a dedique. Outro dia não daria, né? E outra dedique. Alguém que plantou uma vinha e ainda não desfrutou dela, volte ele para sua casa, para que não morra na guerra e outro desfrute da vinha. Há alguém comprometido para casar-se que ainda não recebeu sua mulher, volte ele para sua casa, para que não morra na guerra e outro case-se com ela. Aqui a gente está vendo uma dualidade de mente. Às vezes a gente está num conflito e a gente está pensando em N coisas. O nosso coração não está integralmente em Deus e o que Deus pode fazer com a gente. A Bíblia diz que não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito Santo. Muitas vezes a gente está enfrentando uma batalha e a gente está tentando lidar com ela com a força e com a violência. E muitas vezes a gente está enfrentando uma batalha, por exemplo, na nossa família, e o nosso foco está lá no outro lugar do mundo. A gente não está nem tentando resolver o conflito que está acontecendo na nossa casa. Tem muita gente com dualidade de mente, que não consegue fixar seus olhos num local para que problemas sejam resolvidos. Aqui era o seguinte, olha, você está indo para a batalha, mas antes resolve lá aquilo que você tem que resolver, para que lá no meio da batalha você não fique com a mente dividida e não consiga crer e nem se posicionar. A gente não pode ter uma mente dividida. A gente também não pode andar na dúvida. Não dá para andar crendo no dia com dúvida na outra. Hoje eu creio, amanhã eu não creio. Não dá para ser inconstante como a onda do mar. Nós somos chamados para andar por fé em todo o tempo e não por vista. E a dúvida, ela não pode permanecer na nossa vida. Como é que a dúvida não permanece na nossa vida? Quando a gente se alimenta da palavra de Deus, quando a gente vive pela palavra de Deus, quando Jesus é o nosso pão vivo que desceu do céu e a gente faz dele esse pão vivo diariamente na nossa vida. Nós precisamos lidar com a dualidade de mente. Não dá para ter a mente em Cristo e a mente nas coisas desse mundo. Não dá para ser filho de Deus e filho do mundo. Não. Nós somos filhos de Deus e a gente precisa se posicionar como filhos de Deus. O nosso foco, a nossa atenção precisa estar na palavra. O nosso foco precisa estar naquilo que Deus disse para a gente fazer. Deus nos chamou para orar por alguém? Peraí, Ele me chamou, Deus me chamou para fazer isso. Então eu preciso fazer isso. Eu preciso obedecer aquilo que Ele me disse para fazer. Nós precisamos ter foco nas coisas de Deus, obedecer a palavra dele, adorar a Deus obedecendo a ele. Não é isso que a gente já aprendeu? Então, olha só, sua atenção, quando está em outras coisas além da batalha, é muito perigoso, porque você pode morrer no campo de batalha se seu foco estiver em várias outras coisas. Você não vai estar perceptivo a influência do mal na sua vida e daqui a pouco você pode receber uma flecha do inimigo. Nós precisamos estar atentos. Olha essa frase aí. Apenas o foco total em Deus pode fazer-nos ter um só coração, mente e propósito. Esta é a base da vitória. Essa é a base da nossa vitória. A gente está com foco em Deus, tá? Com a mente, com o coração, com a nossa vida totalmente entregue a Ele. Amém? Agora, olha só, vamos continuar em Deuteronômio e vamos ler agora o versículo 8. Deuteronômio 28. Por fim, os oficiais acrescentarão: alguém está com medo e não tem coragem? Volte ele para sua casa, para que seus irmãos israelitas também não fiquem desanimados. O medo é contagiante, né? Não? Uma pessoa que está com espírito de medo prevalecendo na vida dela, daqui a pouco ela está falando, expressando o medo, ela está agindo com medo, ela pensa no medo, ela vive o medo todo o tempo, e daqui a pouco as pessoas que estão do lado dela são influenciadas pelo espírito de medo que a influenciou.
Nós precisamos ter muito cuidado com o pensamento das trevas, bem pequenininho, que começa a chegar na nossa mente a respeito de medo. Nós precisamos lidar rapidamente com as pequenas raposinhas para não deixar que elas fiquem grandes demais, ao ponto daqui a pouco a gente está influenciando negativamente outras pessoas. Muitas vezes tem alguém do nosso lado que está enfrentando ali o bom combate, está sendo vencedor, e daqui a pouco a gente vem com palavras de incredulidade que começa a fazer aquela pessoa viver de forma incrédula, e aí a gente é uma arma contra a vida daquela pessoa. Nós não podemos viver temerosos, porque Deus não nos deu espírito de medo. Deus não deu para você espírito de medo. Ele deu para você, Ele deu para a gente espírito de quê? Poder, amor e uma mente equilibrada. É isso que a gente tem. Poder, amor e uma mente equilibrada. Todas as vezes que o espírito de medo bater na sua porta, seja em tempos de paz ou em tempos que você está enfrentando adversidade, levanta o escudo da fé, sabe? Não permita que o medo prevaleça na sua vida. E é isso que está falando aqui em Deuteronômio. Se alguém tiver com medo e não tem coragem, volta para casa. Não vai para o campo de batalha com medo não, porque vai dar ruim para você e para quem está do seu lado. O espírito de medo, se a gente permitir, ele vai percorrer a nossa vida, percorrer a nossa família, quem está do nosso lado, os nossos irmãos. A gente precisa estar atentos, alertas. Acompanhe essa frase aí. Quando concordamos com qualquer coisa contrária à palavra de Deus, estamos nos enganando e já abrimos a porta para o medo. Quando a gente começa a concordar, olhar para aquilo que o inferno diz, para as mentiras do inferno, a gente começa a abrir uma porta gigante para o espírito de medo, para aquilo que o próprio inferno quer fazer. Precisamos fechar todas as brechas para o inferno. Não dá para deixar uma janelinha, uma portinha, qualquer coisa que seja para ele, para qualquer pensamento dele. A gente precisa lidar rapidamente com aquilo, contra aquilo que o inimigo quer fazer na nossa vida. E a gente lembra de Gideão, não é isso? Quando Gideão vai lá lutar, o Senhor chama ele, homem valente. A princípio ele não se via como esse homem valente, e o seu posicionamento não mostrava que ele era um homem valente, mas o Senhor o chamou de valente e ele se tornou esse homem valente. E na hora que ele estava lidando ali com os soldados, olha só, Juízes 7, eu vou ler com vocês o versículo 2 e 3. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim dizendo: a minha própria mão me livrou. Apregou, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Olha só, Deus falou assim: vamos separar, vamos tirar aqueles que estão medrosos, porque depois no final Israel vai falar que achar que eles eram os melhores, que Israel ganhou por si mesmo, que eram os melhores, e vamos tirar esses medrosos também, para eles não contaminarem os outros. E olha só a quantidade de gente que estava com medo, né? Olha só a quantidade de gente. Isso não pode prevalecer no nosso dia a dia, na nossa igreja, e aí o nosso posicionamento tem que ser sempre de fé, a gente tem que ser daqueles que contagiam com a palavra de Deus. A gente tem que ser daqueles que vivem por fé e vai levar a palavra de Deus para outras pessoas. E aqui no fim da história, a gente sabe que no final foram 300 que restaram. E o Senhor os fez vencer. O Senhor os fez mais que vencedores. É isso que Deus faz. Quando a gente se torna obediente à palavra dele, a gente ouve as suas direções, ele nos torna sempre mais do que vencedores. Vamos continuar em Deuteronômio 29. Olha, escolhendo a liderança aí. Quando os oficiais terminarem de falar ao exército, designarão chefes para comandar as tropas. Então, sempre há uma liderança instituída, né, dentro de uma igreja, dentro de uma casa. Você na sua casa, por exemplo, sendo pai, você é um líder da sua casa. Sendo mãe de filhos, você é uma líder espiritual, você é uma líder na sua casa. Sempre exercemos alguma posição em que a gente vai influenciar as outras pessoas. E a gente tem que estar sempre com o coração em Deus, para a gente exercer aquilo que está no coração dele. E a gente tem que estar sempre atento também em orar pela nossa liderança, né? Para que Deus os capacite, para que eles sejam homens fortes e corajosos, homens e mulheres fortes e corajosos. Deuteronômio 20, agora 16 e 17, está assim: contudo, nas cidades das nações que o Senhor, o seu Deus,
lhes dá por herança, não deixem vivo nenhuma alma, conforme a ordem do Senhor, o seu Deus. Destruam totalmente os hititas, os amorreus, os cananeus, ferezeus, os heveus e os jebuseus. Aqui está falando que quando naquela hora, pronto, chegou no lugar que a gente está tentando conquistar, no território do inimigo, e aqui está falando assim, explicando, mostrando como é que a gente lida com o inimigo. Aqui a gente está vendo a guerra entre um povo, entre vários povos, né? Quando a gente pensa na nossa condição de filhos, quer dizer o seguinte, quando a gente estiver desfrutando de coisas que Deus já nos deu, que a gente conquistou, não se apegue a essas coisas, também não se apegue ao sistema desse mundo. Não fique olhando para o sistema desse mundo ao ponto de você se tornar semelhante a ele. Não fique andando com as pessoas desse mundo ao ponto de você estar andando conforme o inferno quer que você ande. Tudo aquilo que a gente conquista não é para a gente pegar essas coisas e viver por elas. A nossa vida é por Deus. A gente não pode se corromper com as coisas que a gente conquista e a gente não pode se corromper nesse mundo. Quando Deus está falando aqui para destruir todo esse povo, Deus sabia o que estava dizendo. Porque se esse povo permanecesse do lado daqueles que eram o povo de Deus, haveria corrupção. E o estilo de viver daquele povo que não tinha aliança com Deus, pouco a pouco iria contaminar o povo de Deus. E a gente vê isso acontecendo na Bíblia aí, no Antigo Testamento, várias vezes, né? As nações que tinham vários deuses, influenciando o povo de Deus ao ponto do próprio povo de Deus estar adorando os vários deuses, irem para a idolatria e deixarem de lado o nosso Deus. Quando a gente vê, então, Deuteronômio 20, do 16 e 17, a gente percebe que Deus, ele tem zelo por nós, ele tem ciúmes de nós, ele tem zelo por nós e ele tem zelo também por toda a nossa herança. Aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário é algo muito precioso. Jesus deu a vida por amor a nós, para que a gente fosse feito nova criatura, para que a gente fosse feito justiça de Deus e para que a gente tivesse todos os benefícios do céu. É algo muito precioso, sabe? E a gente não pode deixar isso ser roubado pelo inimigo e nem entregar nas mãos do inferno. A gente tem que proteger. É como se a gente tivesse um tesouro que é muito precioso. E a gente, sabe, não pudesse de jeito nenhum entregar isso de mãos dadas, nem entregar de qualquer jeito para o inimigo. A gente precisa cuidar daquilo que Deus nos deu. Deus tem ciúmes de nós, Ele tem zelo pelos filhos, Ele tem zelo por tudo aquilo que Ele já conquistou para a gente. E apesar de Deus, ele ser um Deus que é de guerra, a gente vê o Senhor, né, de anjos de guerra, o Deus das batalhas, o Senhor dos exércitos. Isso não significa que a natureza de Deus seja inerente à guerra. Quando ele guerreia, ele vem contra o pecado e contra todas as forças do inferno. A guerra do nosso Deus, que é também a nossa guerra, é a guerra contra o pecado, contra as forças do inimigo, contra o poder do inimigo que tenta tirar de nós tudo aquilo que Deus já nos deu. A nossa guerra é qual? É estabelecer a paz de Deus. Nossa luta é essa, estabelecer a paz de Deus onde quer que a gente for. Vamos continuar em Deuteronômio 20, 18 agora. Aqui está continuando o 17, se não, então se vocês não tirarem todo aquele povo de lá, se não, eles os ensinarão a praticar todas as coisas repugnantes que eles fazem quando adoram os seus deuses. E vocês pecarão contra o Senhor, contra o seu Deus. Deuteronômio 20, 18. Olha só, por que Deus disse para exterminar aquele povo? Porque se Israel ficasse junto com aquele povo, ia se tornar parecido àquele povo, ia trazer as suas práticas abomináveis para o seu próprio dia a dia. Deus sabia que o seu povo não podia ter aliança com um povo que adorava a vários deuses. Era o cuidado, o zelo de Deus. Deus é bom. Deus, ele é sempre bom. E ele tem o melhor pra gente. Todas as coisas que Deus nos diz para fazer ou para não fazer, ele fala para o nosso próprio bem. E os mandamentos de Deus, eles não são penosos para a nossa vida. É uma honra poder servir a Deus, honrar a Ele, louvar a Ele. É uma honra poder ser filho de Deus. Quando Deus diz que vamos enfrentar batalhas, é porque nós vamos enfrentar batalhas. E quando Ele diz que está conosco,
é porque Ele está conosco. Ele nunca nos desampara. Ele está com a gente do início ao fim de cada batalha. E a gente pode começar as nossas batalhas adorando, louvando o nome dEle. A gente pode continuar e terminar, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre, porque Ele é maravilhoso, Ele é o Deus Todo-Poderoso, é aquele que cuida de nós e que luta as nossas guerras. Deus é bom. Então, você aprendeu muita coisa hoje, né? Está na hora de colocar em prática. Coloque alguns princípios ou todos esses princípios em prática na sua vida. Eu tenho certeza que você vai viver coisas maravilhosas com seu Pai. Um beijo para você!